Shalom, queridos. Hoje é Marcos, capítulo 7, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 7. Fala de curas, de libertação que Jesus fez e os ensinamentos que Jesus deu. Este é o assunto. Neste capítulo 7 de Marcos, veremos uma longa discussão de Jesus com os fariseus que o acompanhavam, a fim de presenciarem algum ato ilícito de Jesus. Jesus é questionado sobre a falta de higiene e de decoro religioso de seus discípulos e aproveita a oportunidade para tornar puros todos os alimentos, ora, antes impuros para o consumo. Eram impuros, mas Jesus torna impuros para o consumo os alimentos que os fariseus estavam condenando que os seus discípulos comessem. Ele também liberta uma menina de um espírito imundo, levando em conta a sabedoria de sua mãe, e pela primeira vez cura um enfermo de forma particular, afastado da multidão. Contexto histórico desse assunto. Jesus tinha acabado de visitar sua cidade natal, Nazaré, e não foi bem recebido pelos seus, um povo incrédulo que o desprezou. Jesus também passa a pregar nas cidades vizinhas e envia os 12 para irem também, de 2 em 2. Jesus é morto. João é morto por Herodes. João é morto por Herodes, tendo sua cabeça decapitada por um pedido de sua esposa Herodias. Jesus e seus discípulos não vão a um lugar deserto, alimentam uma multidão com o milagre da multiplicação de alimentos. Este capítulo está dividido em 3 partes importantes com seus respectivos acontecimentos. Então, o capítulo está dividido em 3 partes importantes. Vamos ver. Marcos 7, de 1 a 23, é a primeira parte. Essa é a discussão mais longa de Jesus no Evangelho de Marcos. Marcos 7, versículo 1. Os fariseus o perseguem. Marcos 7, versículo 2. A impureza dos discípulos. Marcos 7, versículo 3 a 4. A tradição judaica. Marcos 7, versículo 5. Os fariseus questionam Jesus. Marcos 7, de 6 a 7. A resposta do mestre. Marcos 7, de 8 a 9. Jesus os condena de não obedecerem a Deus. Marcos 7, versículo 10. O 5º mandamento. Marcos 7, de 11 a 13. O Corban. Eu quero falar aqui do Corban. A ênfase em vos dizer, em vós dizeis. Essa expressão, vós dizeis, essa expressão que compõe o ensinamento rabínico, a palavra de Deus, a prática rabínica do Corban, que está em Levítico 27, versículo 28, número 18, versículo 14. Permitia que uma pessoa consagrasse todos os seus bens materiais ao Senhor. Vergonhosamente, os rabinos permitiram que o Corban liberasse os filhos de cuidar das necessidades materiais de seus pais idosos.
e muitas coisas semelhantes a estas fazeis, enfatizou, e muitas coisas semelhantes a estas fazeis, enfatizou que a prática do Corbã era apenas uma amostra dos costumes hipócritas dos fariseus. Podia consagrar tudo a Deus, quebrando justamente a lei de Deus, quando Deus disse que era para os filhos honrar aos seus pais. E eles colocaram a lei deles, o Corbã, que era para, se alguém consagrasse os seus bens ao Senhor, estava livre de estar honrando os seus pais, cuidando dos seus pais idosos. Era muita coisa ruim que os fariseus colocaram, acrescentaram às leis de Deus. Como hoje nós sabemos também que muitas coisas que Deus não falou na Bíblia, tá? As pessoas falam totalmente diferente do que Deus falou. Alguns porque não sabem, não estudaram, interpretam mal. Mas outros, por seus próprios interesses, distorcem as escrituras e falam do jeito que eles vão amaciar o seu ego, trazer benefícios para eles próprios. Marcos 7, de 14 a 16, a verdadeira corrupção. Jesus aqui ampliou o auditório, chamando o povo e expandiu seu ponto até a verdadeira corrupção. É o centro de seu ensino. As pessoas que corrompem pelo que sai delas, não pelo que entra. As pessoas se corrompem pelo que sai delas e não pelo que entra. É interpolado segundo a edição crítica Bíblia textual. Esse verso 16 é interpolado segundo a edição crítica Bíblia textual. Nós sabemos que os alimentos que estão contrários à nossa saúde não é para a gente comer mesmo, mas só que não é o mais importante. O mais importante é o que sai da nossa boca, porque aquilo mata as pessoas, fere a alma das pessoas, pode ser até uma maneira de conduzir a pessoa para o inferno. Então, o pior é isso. Agora, claro que Deus não estava estimulando, Jesus não estava estimulando as pessoas a se alimentarem erradamente. Será que Jesus Cristo ia querer e apoiar alimentos errados, alimentos impuros que o Pai deixou, descrito que era impuro? Mas só que quando se dá prioridade a fazer isso, ter higiene, ter uma boa alimentação e vive uma vida de assassinato do seu irmão através de palavras, ou mesmo com atitudes, então aí a preferência é antes de você comer uma comida, um alimento que lhe faça mal, porque a morte física não vai ser a maneira de você ir para o inferno, mas a morte espiritual leva a gente para o inferno. Então, o mais importante é que a gente zele pelo alimento, por comer, preferir comer um alimento que faça mal ao nosso corpo do que estar saindo da nossa boca tudo aquilo que vai matar o nosso irmão espiritualmente. Marcos 7, de 17 a 18, nem os discípulos entendem Jesus. Marcos 7, versículo 19, a purificação dos alimentos impuros. Marcos 7, de 20 a 23, os problemas morais. Marcos 7, de 24 a 8, do versículo 24 ao versículo 28 e versículo 10. Só o 10. E de 24 a 20... Não, calma. Está dando a interpretação errada aqui. Marcos 7, versículo 24 e Marcos 8, versículo 10. Segunda parte. Esses versículos escreve o ministério de Jesus em Tiro, Sidom, Decápolis, territórios gentios. Está se falando de Marcos 7, 24, mas está também se referindo que em Marcos 8, 10 também fala sobre o mesmo assunto. É isso que a gente tem que entender aqui.
Marcos 7, versículo 24, a ida para Tiro e Sidom. Marcos 7, versículo 25 a 26, a mulher Ciro-Fenícia. Marcos 7, versículo 27, os primeiros no reino de Deus. Marcos 7, 28, a humildade da mulher. Marcos 7, de 29 a 30, Jesus se admira com a fé dela. Marcos 7, de 31 a 37, marca a terceira parte. A terceira parte. Nós falamos no início que era a primeira, segunda e terceira parte, não foi? Então, estamos aqui finalizando. Marcos 7, 31, Jesus volta de Decápolis. Marcos 7, 32, Jesus cura um surdo. Marcos 7, 33 a 34, Jesus cura em particular. Vejam que é interessante, somente aqui, em Marcos 8, 22 a 26, Jesus levou a parte, tirando de entre a multidão, a pessoa que curou, cuspiu. Marcos 8, 23, provavelmente significa que Jesus cuspiu na mão e aplicou a saliva na língua do homem. João 9, 6. Erguendo os olhos aos céus, esse gesto indica oração. Marcos 6, 41. Suspirou mostra grande envolvimento emocional de Jesus. Para esclarecer, Marcos traduz palavra aramaica. Marcos 5, 41. Marcos 5, 35, cura total. Sua língua se soltou, equivale literalmente, a corrente de sua língua foi quebrada. E ele falava claramente. Indica que, como muitos surdos, antes este homem era capaz de produzir sons, mas não de formar palavras coerentes. Marcos 7, versículo 36, as notícias se espalham. Marcos 7, 37, admiração em Decápolis. Marcos 7, admiração em Decápolis. Embora as outras curas de Jesus trouxessem grande surpresa e admiração, a primeira vez em que além do limite aparece ou além da medida. Vou repetir, embora as outras curas de Jesus trouxessem grande surpresa e admiração, como em Marcos 1, 22, Marcos 2, 12, é a primeira vez aqui que além do limite aparece ou além da medida. Ele tem feito todas as coisas boas. Lembra o palavreado de Gênesis 1, 31. Novamente, Jesus fez o que só Deus pode fazer. Êxodo 4, 11. Concluindo, Jesus passa a operar mais milagres à medida que seu ministério vai se tornando cada vez mais famoso, como se acompanhasse o poder de Deus se desenvolvendo dentro dele. Como se acompanhasse o poder de Deus se desenvolvendo dentro dele. Ele também começa a debater com os fariseus sobre as leis e toda a religião que os aprisionava e falava abertamente sobre a hipocrisia que habitava nela. Jesus demonstra que veio para os libertar do aquário e os levar para o oceano de seu reino, que é infinito. Muitos milagres e sinais ainda seriam feitos. Glórias a Deus. Então, aqui nós estamos com os comentários e com certeza a leitura dos versículos feita por todos vocês é o suficiente para vocês estarem respondendo o questionário e também entregando tudo prontinho
correto? Com a leitura e com o questionário e com os comentários que vocês estão ouvindo. É o suficiente para um questionário bem feito e tirar nota 12, porque discípulos de Jesus são 12. Louvado seja Deus. Então, aqui nós continuamos com os lembretes. Não se esqueçam de colocar o nome do seu líder de célula lá no comentário do vídeo no YouTube. E não se esqueça, você que é discipulador, de colocar o nome do seu discípulo. Você que é discípulo, faz parte de um discipulado, não esqueça de colocar o nome do seu discipulador também no comentário do vídeo, porque isso é importantíssimo para a organização do nosso ministério. É por aqui, pelo comentário, onde você coloca o nome do seu líder de célula e o nome do seu discipulador, que eu me organizo para estar sabendo quem são os discipuladores que estão estão trabalhando, e quem são os líderes de células que estão trabalhando. Então, isso é muito importante para nós termos um ministério bem organizado. Nós sabemos que onde Jesus está, tudo deve ser bem organizado. E o preço é alto para mim e para vocês, mas nós não iríamos dar para Jesus um preço baixo. Ele merece o melhor. Foi assim que Davi falou, que não daria nada que não lhe custasse caro para o Senhor. E nós, do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, também não ofereceremos nada ao nosso Deus que não nos custe caro. Bendito seja o nome do Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, seja também com todo líder de célula e componente das células do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.